dia! Hoje eu sigo aqui muito bem acompanhada com a Bianca. Eu vou pedir para a Bianca se apresentar. Estamos começando aqui uma nossa conversa. Hoje vai ser um dia de muito debate, de muita conversa. Queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, Bianca. Estou muito animada, Neila. Sou Bianca Santana, sou jornalista. Estou animada para fazer aqui comentários, bater uma bola com a Neila. Olha, apresentada, e a gente vai conversar bastante aqui, 2 horas de conversa no contexto Metrópolis, e a gente vai começar com a notícia do Supremo Tribunal Federal publicando o acórdão aí do julgamento do núcleo 1 da trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. Incrivelmente ontem, eu estava conversando aqui na redação que estávamos já há muito tempo sem falar de Jair Bolsonaro, que estávamos muito tranquilos e foi dizer, aconteceu. Esse texto agora formaliza os votos dos ministros da primeira turma e abre um prazo para os recursos. Então a gente vai conversar sobre isso porque agora é o momento das defesas apresentarem os seus recursos. A gente falou muito sobre esses recursos aqui à época dos julgamentos, do julgamento do núcleo 1, que foram alguns dias aí de julgamento. Os advogados agora terão 5 dias para apresentar esses recursos que, na verdade, vão só protelar aí o cumprimento de penas, né? Imaginamos que sim, né, Neila? Vejamos quais serão os argumentos, se eles vão trazer algo novo em relação ao que defenderam, né, antes do julgamento, ou se de fato vão reafirmar aquilo que já foi julgado, o que corroboraria a decisão já tomada, né? Os famosos embargos de declaração, que são possíveis neste caso específico. Até poderia haver a apresentação de outros embargos, mas os embargos de declaração são os possíveis neste caso, porque não houve aí a divergência de mais de um ministro no caso deste julgamento específico. Então, só teve a divergência do ministro Luiz Fux. Então, abre aí a possibilidade de apresentação de embargos de declaração, que na verdade é quando os advogados apresentam aí se houve alguma dúvida ou um questionamento sobre os votos específicos dos ministros. Neste caso, que eu acredito que deve apenas postergar, atrasar ou adiar, entendam como quiser aí, o cumprimento das penas. Não sabemos ainda se Jair Bolsonaro vai cumprir pena em casa, se vai ser na Papuda, se vai ser na polícia, isso ainda vai ser definido. Até um bom momento para que os advogados apresentem esse pedido, que Bolsonaro continue cumprindo prisão domiciliar em casa, e muito provavelmente eles vão fazer por conta das questões de saúde do próprio ex-presidente, né? Sim. Imagino que mesmo essa protelação, né, 5 dias, quando a gente tem um prazo, as coisas ficam um pouco melhores, né? Quando a gente acha que não tem definição, fica tudo mais complicado. Então, os advogados têm 5 dias para entrarem com esse recurso. A gente vai ter uma espera e é óbvio que as perguntas são muitas. O que vai acontecer, principalmente com o presidente, mas também com os demais réus, se vão ficar presos em casa, se vão para a Papuda, as perguntas são muitas, mas a condenação já existiu e eu imagino que isso traga, de fato, uma segurança institucional. É sempre bom a gente lembrar que, pela primeira vez, um ex-presidente da República foi condenado por tentativa de golpe de Estado. Isso é um marco fundamental na consolidação da nossa democracia, né? É uma prova de que as instituições democráticas brasileiras, de fato, têm amadurecido. Depois de inúmeros golpes de Estado e de tantas tentativas de golpe de Estado, pela primeira vez, um ex-presidente que tentou dar um golpe foi condenado, e esse é um marco fundamental, independentemente do que aconteça daqui para frente, que possivelmente é o cumprimento da pena, mesmo que a gente não saiba como ainda. Exatamente. Lembrando que tanto o PL quanto a direita ainda esperam que o PL da dosimetria seja votado na Câmara dos Deputados, enfim, no Congresso Nacional, para que haja alguma esperança, algum restinho de esperança, uma luz no fim do túnel aí para Jair Bolsonaro. O que acontece é que nem mesmo os próprios parlamentares de direita ou do Centrão, que agora estão mais próximos da direita, querem assinar, querem colocar digital lá na proposta do PL da anistia. Mesmo o próprio PL da dosimetria, ainda há dificuldades para que seja aprovado, ainda nem existe texto, o texto sequer está no sistema da Câmara dos Deputados. Lembrando que o deputado, que é o relator, é o Paulinho da Força, ele vinha batalhando para que essa proposta fosse pautada. O Hugo Mota acabou colocando outras coisas na frente e nem texto a gente tem ainda sobre o PL da dosimetria, isso ainda vai demorar. Vai demorar. Não é necessariamente ruim, na minha opinião, porque de fato a gente precisa de pressa, né, para
democracia funcionar, a gente tem ritos, a gente tem instituições e é muito importante respeitar os processos, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, a gente precisa respeitar o rito democrático. Então, esse tempo não me parece necessariamente ruim. E para quem não está entendendo a prisão de Jair Bolsonaro, que é a prisão domiciliar, já que a gente está dizendo aqui que não sabemos como ele ainda vai cumprir essa prisão domiciliar que o ex-presidente cumpre agora não é referente ao julgamento da trama golpista, é referente à ajuda que ele dava ao filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos por coação no âmbito do processo da trama golpista. Ou seja, Jair Bolsonaro estava mandando dinheiro para Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos poder se manter e fazer aquela articulação com as autoridades norte-americanas, com Donald Trump, para poder sancionar as autoridades brasileiras, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral da República já entendeu que Bolsonaro não tem culpa nesse caso, mas ele continua preso porque o ministro Alexandre de Moraes entendeu que há risco de fuga, muito por conta daquela história de Jair Bolsonaro procurar as embaixadas. Então, esse foi o argumento utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Sim. E além do próprio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro também está ali com o processo de poder ser cassado, né? Sim. Exatamente por acusação de tramar contra o país. Para um deputado, isso pode ser ainda mais grave do que seria para qualquer cidadão. Então, me parece que ele tem chance de ter seu mandato cassado, apesar de os seus parceiros estarem trabalhando muito para que isso não aconteça. E ele que afirma o tempo todo que isso não vai acontecer, ele que é advogado, para quem não sabe, Eduardo é advogado, e já disse que pela justiça isso não pode acontecer. De fato, que a gente tenha um nome a menos para ser indicado ou para ficar na lista, no hall dos cotados para substituir Jair Bolsonaro para a presidência no ano que vem. Certamente Jair Bolsonaro sequer vai citar o nome do filho depois de tudo isso. Não há a menor possibilidade de que ele seja um dos nomes cotados. A gente já sabe que Tarcísio é o nome mais cotado. E a direita permanece nesse imbróglio, não escolhe um nome, enquanto o presidente Lula está deslanchando aí nas pesquisas, o que é um problema para as eleições para a direita no ano que vem. É um problema para a direita, mas me parece uma solução para o Bolsonaro, né? Porque ele quer parecer ainda no páreo. Enquanto essa condenação não sair definitivamente, acho que ele se sente menos obrigado a dizer quem de fato é o candidato dele. Mesmo que a gente esteja vendo muitos movimentos de que o Tarcísio é esse nome, enquanto essa condenação não se coloca explicitamente, ele tem mais tempo para se colocar no páreo. Estamos aqui de novo falando sobre ele, não é? E eu que disse que a gente não ia falar tão cedo, estamos aqui falando sobre Jair Bolsonaro. Continuando o assunto do Supremo Tribunal Federal, ontem a primeira turma encerrou o julgamento do Núcleo 4, conhecido como Núcleo da Desinformação. Eles foram julgados por disseminarem notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Nosso diretor, Bernardo, tinha até me falado ontem de um trecho muito específico da fala de Alexandre de Moraes, que Alexandre de Moraes entendeu como crime disseminar notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Se a gente tiver depois, produção, me avisa que a gente roda esse trechinho da fala do ministro Alexandre de Moraes. Eu queria relembrar quem são os integrantes do Núcleo 4, que são integrantes e ex-integrantes do Exército. Então, a gente vai colocar aqui na tela. Eu vou relembrar para vocês, então, quem são. Os réus do Núcleo 4, que agora já não são mais réus, já são condenados: Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da Reserva do Exército; Ângelo Martins Danicoli, major da Reserva do Exército; Carlos César Moretson, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal; Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército; Marcelo Araújo Bormevet, que é agente da Polícia Federal; Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército; e Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército. Nós temos são 7 pessoas, 6 são do Exército ou são da Polícia, ou seja, militares da ativa ou da reserva. Mas uma novidade importante. Exatamente. Não é?
porque a gente nunca tinha condenado militares, ainda mais de alta patente. Então, de novo, é um marco fundamental. Quem sabe agora as Forças Armadas compreendam seu papel de proteger o Estado brasileiro e não de dar golpe, como é a história do nosso país. Nós temos aí uma trama golpista e um Supremo Tribunal Federal julgando ex-ministros, né, então autoridades do alto escalão do executivo do governo passado, um ex-presidente, né, também o maior cargo do executivo, e temos aí altos cargos também do exército e do militarismo. Um problema também agora para as Forças Armadas, que vai ter que começar a ficar um pouco mais reservada sobre esse assunto. E o segundo problema é que depois de julgados pelo STF, eles ainda serão julgados pelo Superior Tribunal Militar, para ter as suas patentes cassadas também. E aí vai ser um momento muito importante para as Forças Armadas se posicionarem, se aliarem ao movimento democrático que o Brasil tem percorrido. Isso me deixa ansiosa por esse julgamento, entender como as Forças Armadas vão se posicionar. É um bom ponto, porque havia uma divergência entre STF e STM. O STF já havia se posicionado por meio do ministro Alexandre de Moraes de que o próprio STF já derrubaria as patentes desses militares. O STM disse não. Isso aqui é prerrogativa do Superior Tribunal Militar, nós vamos fazer essa queda de patente, a gente é que vai derrubar, até porque para o militar tudo tem um rito. E isso, de novo, me parece importante. A gente está aqui falando de um processo de trama golpista que quis desrespeitar os ritos democráticos. Então a gente também não pode, nos julgamentos ou nas condenações, desrespeitar esses ritos. Para a gente fortalecer a nossa democracia, a gente precisa, de fato, respeitar que cada instância cumpra o seu papel. É óbvio que a gente espera que os militares, que o Tribunal Superior Militar, faça o julgamento de forma isenta, protegendo a democracia e não protegendo quem faz ou fez, vejamos o tempo verbal no futuro, parte dos seus quadros. Né? É porque parece bobagem e parece apenas um rito, mas quando os militares perdem a sua patente, eles também perdem a prerrogativa de receber aposentadoria, perdem a prerrogativa de serem presos também em âmbito militar. Então, perdem aí alguns benefícios que são concedidos aos militares. Não é só uma questão de rito, é uma questão também de perder benefícios. Exatamente. Benefícios, mas também privilégios, não é? Porque além de benefícios, os militares no Brasil têm muitos privilégios. A gente já falou muitas vezes, por exemplo, das filhas solteiras de militares que recebem pensão para sempre se não casam, o que não dá para chamar de benefício, porque não é um direito, não é? É um privilégio que o restante da população brasileira não tem. Então, vejamos se eles vão cumprir de fato o rito para garantir a justiça, não é? E também para defenderem o seu papel importante na sociedade brasileira, mas sem extrapolar esse papel, que é o que a gente tem visto na história do Brasil. Eu não quero sair do nosso assunto, mas você tocou num ponto importantíssimo, porque como a gente também vai falar de LDO hoje, de contenção de gastos e de cortes de gastos, essa questão da pensão dos militares, isso já foi discutido muito e ainda é discutido como um movimento para cortar gastos, os gastos aqui dos servidores públicos, principalmente essa questão das pensões das esposas, das filhas, das famílias. Então ainda há essa discussão, ela não morreu. Não. Essa discussão ela ainda acontece sobre as pensões dos militares. E é nosso papel lembrar, não é? Lembrar que os direitos garantidos são importantes, mas a gente precisa avaliar o que são direitos e o que são privilégios. E os militares ainda têm muito privilégio. Olha, tem matéria aqui na tela. Julgamento do núcleo das fake news gera precedente para eleições 2026. Moraes fez alerta durante o julgamento do núcleo 4 da trama golpista de que quem utilizar desinformação nas eleições 2026 poderá ser punido. Difícil alguém não se lembrar desse julgamento e querer fazer aí a divulgação ou disseminar fake news nas eleições de 2026. Acho complicado as pessoas não se aterem a isso. Finalmente, a gente vai criando jurisprudência para, de fato, barrar algo que tem sido nocivo para a nossa democracia. A gente lembra que foram as eleições de 2018. A importância
da disseminação de fake news e de uso indevido de comunicador instantâneo, como o WhatsApp, que resultou, que impactou de fato o resultado eleitoral. Então a gente tem, desde 2018, pelo menos, tentado enfrentar a disseminação. Porque desinformação sempre existiu na história, mas com o digital, com a possibilidade de comunicar muito rapidamente para muitas pessoas, a gente escalou em um nível que de fato tem colocado democracias ao redor do mundo em risco. Isso é muito grave e a gente precisa de regulação. Papel do Estado, regulação. E além de a gente criar jurisprudência, e essa fala do ministro Alexandre de Moraes, ela é muito importante para indicar a jurisprudência, para dizer, olha, 2026 não vai ser como nas eleições anteriores, porque agora a gente já tem uma condenação importante, isso também vai pautar com mais força, me parece, o debate importante de regulamentação das plataformas digitais. Porque esse é outro debate que ainda não acabou, que precisa ser feito. Vira e mexe, quando a gente vê crianças em risco, a gente fala, é importante regulamentar a Big Tech, mas o poder econômico dessas corporações é tão grande que a gente não consegue avançar. Mas isso é importante para proteger as crianças, para proteger nossos direitos, para proteger a democracia. Exatamente. Eu vou para a câmera de cá, que eu queria mudar de assunto. A gente continua